Olá, eu sou Gabriel Fernandes e eu vou estar fazendo uma revisão aí das listas e árvores, o conteúdo de estrutura de dados. Bom, vamos começar pela lista estática. Ela é representada por um array de tamanho estático. Um exemplo ali de tamanho 4 seria 0, 1, 2 e 3 no array. E a inserção geralmente é feita no final da lista, mas a gente pode possibilitar que seja feita uma inserção no meio. Por exemplo, aqui uma inserção padrão, tem um espaço sobrando no quarto lugar, e a gente pode adicionar ali um novo valor. E agora se a gente fosse fazer inserção em uma posição, por exemplo, a gente tem que conferir se está vazio, se tem espaço sobrando na lista. Então a gente, na posição que a gente quer inserir, antes de estar inserindo, a gente tem que estar passando todos os números, por exemplo, para a direita, até sobrar o espaço exatamente onde a gente quer adicionar, que é a posição 1. Então é passado 23 para a posição 4, Estava na posição 3, foi para a posição 4. E assim por diante, até que fica como nulo ou vazio ali na nossa posição 1. E a gente insere de fato o valor. Se a gente quiser adicionar em uma posição em que não é a primeira a estar vazia, aí depende da implementação, Você pode apenas deixar como nulo as posições vazias ou de fato impedir que o usuário faça essa adição. Vamos agora para as listas duplamente encadeadas. Primeiro a gente tem que saber o conceito de um node, um nó, porque as listas duplamente encadeadas são compostas e interligadas pelos nós. E eles são estruturas bem simples com 3 variáveis: o dado ou data, o próximo, que vai ser um nó, e o anterior. Tem ali um exemplo do código em Java e está com os dados com as variáveis escritas em inglês, mas está bem simples de entender. E uma representação do lado do que seria cada coisa. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de uma lista duplamente encadeada. Temos o nó 1, o nó 2, o nó 3. O nó 1, o seu próximo, a sua variável próximo, aponta para o nó 2 e o anterior da nó 2 aponta para 1. E a mesma coisa aqui, no nó 2 aponta para o nó 3 e o nó 3, o próximo do 2 aponta para o nó 3 e o anterior do nó 3 aponta para o nó 2. E temos os dados dentro de cada um. A base, que é uma das variáveis que temos na lista, a gente vai estar falando aqui na frente, A gente tem essas 3 variáveis: base, topo e tamanho. Então, a base vai estar apontando para o primeiro nó, enquanto o topo vai estar apontando aí para o último nó. E o size, lógico, é o tamanho da nossa lista duplamente encadeada. Aqui é nossa base para a nossa lista duplamente encadeada. Temos a base, topo, tamanho como as únicas variáveis e as outras informações que são os outros métodos que a gente vai estar utilizando na nossa lista duplamente encadeada. Agora uma inserção. Quando a gente quer inserir um novo valor no final da lista, por exemplo, ele vai estar como seus ponteiros como nulos, o anterior e o próximo. E o que a gente tem que fazer é fazer com que o anterior do nosso novo aponte para o topo, que seria, anteriormente era aqui o topo, no N3, ele aponta para o N3, e o N3, que era o nosso último, vai apontar para o novo, certo? A gente, depois disso, pode alterar o topo para esse novo node que foi adicionado e aumentar o nosso tamanho da lista. E aí temos a remoção, que a gente quer remover, por exemplo, um node aqui do meio. Lembrando que esses nomes N1, N2 e N3 são só nomes na teoria que eu dei, para poder explicar melhor. Então, se a gente quer remover o N2, a gente guarda qual dado que ele possuía, que era o 26, para poder retornar na função do remove. Então, depois de fazer isso, a gente pode apontar aí o próximo do N1 para o N3 e o anterior do N3 para o N1, que anteriormente os dois apontavam para o N2. E diminuir aí o size para 2, certo? Bom, vamos continuar. Agora a gente vai estar trocando o assunto e vamos falar das árvores. As árvores também utilizam nós na sua estrutura e eles guardam, além do seu dado, quais são os nós filhos dessa árvore. As árvores podem ser binárias, apenas 2 filhos por nó, e também essas árvores binárias podem ser AVL, que são árvores balanceadas. Aqui tem um exemplo de uma estrutura de árvore, que são as pastas no computador. Então você tem uma pasta que tem vários documentos e dentro dessa pasta pode haver outra pasta com vários outros documentos e mais pastas dentro. Ou seja,
basicamente infinita e a possibilidade de quantas pastas podem ter. Aqui tem um desenho de exemplo, né? Então, a nossa primeira ali tem dois nós filhos. Nosso primeiro node tem dois nodes filhos, 1.1 e 1.2, e esses têm seus respectivos filhos em sequência. O nó raiz é sempre o primeiro, né? O nó principal. Ele é o único nó que não vai ter um nó pai, pois ele é o que inicia a nossa árvore. Depois, os nós folhas são nós que não possuem filhos, pois eles são a ponta de baixo da nossa árvore, certo? Bom, agora vamos falar da altura e da profundidade. É bem simples. No nosso nó raiz, que é o primeiro aqui de cima, a altura vai ser igual à profundidade do nó mais profundo, certo? Então, a profundidade do nó daqui de cima vai ser 0 e ela vai aumentando conforme vai descendo. E a altura também no nó mais profundo aqui vai começar como 0 e vai subindo até chegar no final. Para entender melhor, por exemplo, aqui temos o primeiro nó, o nó raiz. A sua profundidade aqui começa como 0, mas conforme a gente vai descendo, a profundidade desse nó, do 1.2, vai ser 1, depois esse vai ser 2, e daí 3. Sabendo a profundidade do nó mais profundo, que é 3, a gente sabe a altura. Por exemplo, que vai ser 0, 1, 2, 3, certo? Basicamente, profundidade é de cima para baixo e a altura é de baixo para cima. Porém, a altura desses nós aqui vão ser 0, certo? Conforme a gente vai subindo, vai aumentando, então 0, 1, mas a altura desse nó vai ser 3, porque ele tem ligação com esse nó aqui. Então aqui começa 0, 1, 2, 3. Nesses aqui vai ser 0, 1, e aí nesse aqui vai ser 3. E a mesma coisa para a profundidade. Então vai começar aqui como 0, 1, 2, e aí desse lado também é a mesma coisa, 0, 1, 2, e aqui 3, e esse aqui vai ser 2. Espero que tenham entendido. Bom, vamos falar agora da árvore binária de busca. A diferença principal é que elas vão ter, cada nó, apenas o filho do nó direito e o nó da esquerda. Ou seja, quando for, por exemplo, um número menor, ele vai ficar para a esquerda e um número maior para a direita. Nesse exemplo aqui dá para ver 8, daí temos o 3 para a esquerda e o 10 para a direita e assim por diante. Uma árvore binária de busca, aí temos, por exemplo, o caso da repetição. Nesse caso foi adicionado 24, depois 17 ali foi para a esquerda, porque é menor, e 35 maior. Então o 6 foi para a esquerda e depois para a esquerda de novo. Se a gente adicionasse o 24 novamente, ele ia tratar como se fosse maior que 24. Então ele vai descer até aqui e comparar o 35. Mas 24 é menor que 35, então vai armazenar para a esquerda. E aqui um exemplo, foi adicionado 65, que é maior também, e foi para a direita. E aí temos as árvores binárias AVL. Essas árvores, elas são totalmente balanceadas, ou seja, não vai haver um caso onde vai ter muitos para a direita nem muitos para a esquerda. Nesse exemplo aqui, é uma árvore totalmente desbalanceada, né? Ela está correta, o 1 foi adicionado, depois o 2, que é maior que 1, depois 3, 4 e assim por diante. Mas se ela fosse balanceada, ela ia ficar desta forma aqui. Ou seja, não ia pender muito para nenhum dos dois lados. E foi isso, espero que vocês tenham gostado dessa revisão.